Fala, galera! Então vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Física. E na aula de hoje nós vamos ver trabalho e potência de uma força. Então agora nós estamos vendo conteúdos mais relacionados à energia, a grandezas escalares. Bom, eu sou o professor Eric e já te peço, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo para se inscrever e também clica no sininho, assim, cada vez que a gente postar mais uma aula, tu vai receber uma notificação. Pois bem, galera, nessa aula nós vamos ver trabalho de uma força constante e variável e também potência. O que é essa grandeza chamada potência? Que a gente vai usar isso não só aqui na mecânica, mas também lá na eletricidade. Vamos começar vendo o trabalho de uma força constante. Primeira coisa, pessoal, essa palavra trabalho, o que significa isso, trabalho? Isso aqui pode ter várias conotações. Na filosofia, na sociologia, trabalho, dependendo do autor, pode ter diferentes significados, não é mesmo? Mas aqui na física, quando eu falar de trabalho, pode pensar trabalho como gasto de energia. Trabalho está associado a gasto de energia. No caso, gasto de energia de quem? De quem produziu uma força, certo? Então, é gasto de energia de quem fez alguma força. Se eu empurro um bloquinho, eu estarei gastando energia, correto? Eu estarei, na verdade, transformando a minha energia bioquímica das minhas células, lá do meu ATP, que tu aprende biologia, em energia mecânica para colocar o bloquinho em movimento. Então, o trabalho vai medir isso. Quanto que alguém que está fazendo alguma força está gastando? Essa força pode ser qualquer força, na verdade. Não precisa ser eu, uma pessoa fazendo a força. Pode ser a força elástica, lembra que a gente viu? Quando tu comprime uma mola? Pode ser a força-peso, força de tração, qualquer força. Quem faz, gasta uma certa quantidade de energia. E é isso que vai medir o trabalho. Bom, vamos ver a definição matemática bonita de trabalho. Aqui a gente tem um bloquinho que ele foi deslocado dessa posição aqui para outra posição aqui à direita. Ele fez isso porque ele foi puxado por uma força aqui, ó, força F, e ele se deslocou, ok? E nós vamos marcar aqui um certo ângulo, que é o ângulo entre a força e o deslocamento do bloquinho, ou seja, para onde o bloquinho foi. Esse ângulo vamos chamar de θ. E a partir daí que vai vir a definição matemática de trabalho de uma força. Trabalho é definido da seguinte forma: é a intensidade da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Sempre importante lembrar, esse ângulo é o ângulo entre força e deslocamento. Bom, em termos de unidade aqui, nota bem que a unidade de força é o newton, a unidade para deslocamento é metro, é uma distância. O cosseno do ângulo não tem unidade, né? Não tem unidade física, cosseno, seno ou qualquer outra função trigonométrica. E aí a unidade para trabalho vai ser então o joule, vai ser chamada de joule, a unidade de trabalho no sistema internacional. Cabe salientar aqui que trabalho é gastar energia. Então, na verdade, meu querido e minha querida aluna, eu quero que tu saiba que qualquer energia, qualquer forma de energia, a unidade no sistema internacional vai ser o joule. Não só o trabalho, qualquer forma de energia que nós veremos aqui. Maravilha! Bom, a partir dessa definição de trabalho, eu quero que tu tenha em mente alguns casos importantes que podem acontecer aqui quando a gente lidar com trabalho. É muito comum nas questões, muitas vezes nós nem usarmos o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Por quê? Te explico. São 3 os casos que mais aparecem aqui referente ao trabalho de uma força. Vamos lá, segue comigo. O primeiro caso é o seguinte: eu tenho a força para um lado, no caso aqui é a direita, e o deslocamento está para o mesmo lado. Ou seja, força e deslocamento têm o mesmo sentido. O ângulo entre força e deslocamento, nesse primeiro caso, é 0 graus. E se tu puxar lá da matemática, o cosseno de 0, quanto que é? É mais 1. E aí o trabalho só fica
positivo. Fica só força vezes deslocamento e positivo. Então, sempre que tu estiver empurrando um bloquinho e ele vai para o mesmo sentido da onde tu está fazendo força, o trabalho é positivo. Maravilha? Segundo caso que mais aparece. Eu estou fazendo força no bloquinho para um lado, mas ele está se deslocando para o lado contrário, como se eu quisesse frear o bloquinho. Bom, nesse caso, o ângulo entre força e deslocamento, se força está para um lado, mas o bloco se desloca para o outro, o ângulo entre eles é de 180 graus. E aí, puxando lá da matemática, o cosseno de 180 graus é quanto? É menos 1. Então, o trabalho da força será negativo. Sim, tu pode ter aqui trabalhos negativos, menos 5, menos 4. Agora, o que significa um trabalho negativo? Significa, tu pode pensar assim, que o corpo estará perdendo energia. O bloquinho estará perdendo energia. Pensa comigo, imagina o bloquinho se deslocando para um lado e aí tu está fazendo uma força contrária a isso. É como se tu estivesse tirando energia, essa energia de movimento do bloquinho. Então, sim, tu pode ter um trabalho negativo. É como se tu estivesse tirando energia do bloquinho. E o outro caso que mais aparece, esse terceiro aqui, o bloquinho se desloca, por exemplo, para baixo, mas tu aplica uma força para a direita. Qual é a sacada aqui desse terceiro caso? O ângulo entre a força e o deslocamento, se o deslocamento está para baixo e a força para a direita, o ângulo entre os dois é de 90 graus. Ou seja, eles são perpendiculares entre si. Só que se tu também puxa lá da matemática, o cosseno de 90 graus é zero. Ou seja, se zera o cosseno, zera tudo. Em outras palavras, sempre, pode notar aí, sempre que força e deslocamento forem perpendiculares, ou seja, formarem 90 graus, o trabalho da força será zero. Não tem trabalho, nem precisa fazer conta. Tu viu que força está numa direção e o bloco se desloca perpendicular a isso, o trabalho da força é zero. Essa expressão aqui, pessoal, cabe salientar. Tu pode utilizar para qualquer força que seja constante. Pode ser força-peso, pode ser força de atrito, pode ser alguma força lá que alguém esteja fazendo. Sempre que a força for constante, tu calcula o trabalho da força assim. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Pode ser qualquer força ali, desde que seja uma força constante, tanto em módulo, intensidade, quanto direção e sentido. Pois bem, agora cabe a pergunta. Mas professor, e se não for uma força constante? Se for uma força que fica forte e depois fica fraca? Como que eu calculo o trabalho dessa força? Ah, meu amiguinho, minha amiguinha. Se tu tiver, então, uma força que for variável, ou seja, que mude, esteja aumentando, esteja diminuindo, aí, para calcular o trabalho dessa força, ou seja, o quanto que eu gasto em termos de energia, vou precisar de um gráfico. Esse gráfico vai ter os seguintes eixos. Tu vai ter força no eixo vertical e o deslocamento no eixo horizontal. Então, força em função do deslocamento. E aí, independente do formato que tem esse gráfico, o que eu quero que tu saiba é o seguinte. A área desse gráfico vai te fornecer o trabalho da força. Calcula a área e tu tem o trabalho da força. Tomando cuidado com os sinais. Se o gráfico está aqui em cima, no eixo positivo, eu terei um trabalho aqui positivo. Se o gráfico estiver aqui embaixo, como está aqui nessa área aqui, eu terei um trabalho negativo. Certo? Então tome cuidado com os sinais. Se for pedido para mim, qual é o trabalho total, neste caso aqui? Então eu tenho essa área positiva, essa área negativa, aí o trabalho total seria uma área menos a outra. Cabe salientar que aqui é só um formato que apareceu para ti. Pode aparecer outros formatos. Pode aparecer um retângulo, um trapézio, um triângulo, como foi o caso aqui. Não importa o formato em si do gráfico. O importante é a propriedade. Importante saber que no gráfico força por deslocamento, a área te dá o trabalho. E claro, sempre tomando cuidado com as unidades. Lembra de colocar a força em Newton, lembra de colocar o deslocamento em metro, para não dar problema depois.
Ok? Maravilha! Vamos a outra grandeza que a gente estuda na aula de hoje, que é potência. P. O que vai ser potência? A potência vai ser a grandeza em que ela vai medir o quanto de energia que eu gasto por tempo. É a relação de quanto que eu gasto de energia em um intervalo de tempo. Até por isso, a definição de potência é trabalho por tempo. Se tu quiser, tu também pode escrever que potência é energia por tempo. Ok? É a mesma coisa. Uma outra forma de escrever potência é fazendo força vezes velocidade. Essa outra forma, toma cuidado, ela só serve para a mecânica. Ok? É só para a mecânica. Essa definição aqui, na verdade, é para qualquer área da física. Potência e energia por tempo. Serve aqui para mecânica, para eletricidade, qualquer área da física. Definição geral. Agora, para a mecânica, nós também podemos calcular potência fazendo força vezes velocidade. Onde é que vem essa segunda fórmula? Sabe de onde? Vem do seguinte. Trabalho não é força vezes deslocamento? Quando eu tenho uma força constante, então força vezes deslocamento sobre o tempo. Deslocamento por tempo é velocidade. Então isso aqui fica força vezes velocidade. Então, para uma força constante, tu também pode obter a potência fazendo força vezes velocidade. A unidade de potência vai ser a seguinte. Bom, a unidade poderia ser joule por segundo, certo? Uma vez que é trabalho, energia por tempo, joule por segundo. Mas isso aqui acaba sendo rebatizado e chamado de watt ou watt, como tu quiser chamar. Então, watt é a unidade de potência. Interessante a gente saber o que significa, então, eu ter uma potência de 5 watts. 5 watts significa eu gastar 5 joules a cada segundo. Então, o watt me diz quanto de energia eu gasto a cada segundo. Quantos joules a cada segundo. Tu pode pegar nos equipamentos da tua casa, aí, tu vai ter a potência dos equipamentos. Se tu pegar, sei lá, o teu chuveiro elétrico, vamos supor que tu tem um chuveiro elétrico cuja potência é 2.000 watts. O que significa isso? Que esse chuveiro ele gasta 2.000 joules de energia a cada segundo. Essa é a sacada da potência. Uma outra unidade para potência muito usada em carros, que não é do sistema internacional, né, é o cavalo. Tá? O cavalo tem toda uma história por trás, como tem na imagem. Estou trazendo aqui só de curiosidade. Né? Mas basicamente o cavalo vem da onde? Tem um experimento que tu pega um balde, tinha um balde aqui, aí tu pega esse balde, amarra numa roldana e prende ele num cavalo. Aí tu dá um comando para o cavalo correr, e aí tu mede quanto tempo leva o cavalo correndo para o balde levantar uma altura de 1 metro. E aí tu calcula a potência que levou isso. Pega a força que o cavalo fez, que é a força-peso do balde, né? Gravidade, vê a altura, divide pelo tempo, tu tem a potência em cavalo, ok? Tu não precisa saber isso de cor, mas um cavalo dá aproximadamente 740 watts. Então, tu imagina aí, tem carros aí com vários cavalos de potência, dá para ter uma noção aí da potência desses carros aí. Maravilha? Tranquilo? Bom, vamos fazer agora então 2 questõezinhas para a gente praticar. Bora lá, vem comigo. Primeira questão diz assim: sobre um corpo inicialmente em repouso, atua uma única força de direção constante, cujo módulo varia de acordo com o gráfico abaixo. A pergunta é: qual é, em joules, o trabalho realizado pela força? Bom, tá ali, né? Gráficozinho ali, como calculamos? Através da área. Tem que tomar cuidado aqui com o formato desse gráfico, né? Olha o gráfico, ó, vou até enfatizar aqui, ó. Começa com uma força constante, aqui. E aí depois, ó, vira uma força crescente até. Bom, para calcular o trabalho de toda a força, nós calculamos então toda esta área aqui. Vamos calcular toda essa área. Bom, essa figura, a gente pode já estar até meio que, né,
denunciado ali para a gente pode dividir essa figura em duas partes, de tal forma que eu tenho aqui ó, um retângulo, aqui é um retângulo, e aqui é um trapézio. Então, nós calculamos a área das duas figuras, somamos as áreas para ter a área total, e aí a gente vai ter o trabalho da força. Então, como é que vai ficar? Vamos calcular. Trabalho. Primeiro, a área aqui do retângulo. Base vezes altura. 0,2 vezes 1. 0,2 vezes 1. Mais, aqui a gente tem o trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor, vezes altura, sobre 2. Então, base menor 1, mais base maior 2, vezes a altura, que é esta medida aqui, ó, dá 0,2, tudo sobre 2. Quanto é que vai ficar? Vamos ver. 0,2 vezes 1 é 0,2. Mais 1 mais 2, 3. E aqui o 0,2 posso dividir por 2, vai ficar 3 vezes 0,1. O que é igual a 0,2 mais 3 vezes 0,1, 0,3. 0,2 mais 0,3, 0,5 joules. Então, esse é o trabalho dessa força que era constante no momento, depois ficou crescente, 0,5 joules. Gabarito, então, letra D de Dinamarca. Vamos lá, então, para mais uma questão. Bora lá. A segunda questão fala o seguinte. Qual deve ser a potência mínima de uma bomba que em 3 horas... Ó, tem tempo aqui, ó, vamos já anotar. Tempo. 3 horas eleva 36 metros cúbicos de água. Isso aqui é um dado sobre volume. A uma altura de 30 metros, considerando a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado? Vamos lá, vamos fazer a continha. Potência. Qual é a definição de potência? Trabalho por tempo, ou energia por tempo. Lembra que é a mesma coisa. Agora, que trabalho vai ser esse? Pensa bem. Para eu pegar qualquer corpo e elevar ele, ou seja, né, elevar uma certa altura, eu tenho que fazer uma força que é no mínimo igual à força-peso dele. Certo? Pega um saco de 1 kg de arroz. O peso desse 1 kg de arroz é 1 massa vezes a gravidade 10 newtons. Então, para elevar esse saco de 1 kg de arroz, eu tenho que fazer uma força de, no mínimo, seja no mínimo, igual a 10 newtons. Então, trabalho, como é que é trabalho? É força vezes deslocamento, e aqui sobre o tempo. Essa força vai ser que força? A força-peso. E o deslocamento vai ser qual? Qual vai ser o deslocamento? Vai ser, na verdade, a altura que a água sobe, que é 30 metros. Mas agora a gente tem que achar essa força, a força-peso. A força-peso, que é a massa vezes gravidade, para a gente achar ela, a gente precisa da massa de água. Aí como é que eu acho a massa de água? Aqui, ó, pelo volume que ele deu. Eu tenho um volume de 36 metros cúbicos. Certo? Bom, não foi dito aí na questão, mas a densidade da água é de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Ou seja, cada metro cúbico de água tem 1.000 quilogramas de massa. Logo, se eu tenho um volume de 36 metros cúbicos, eu terei uma massa de 36.000 quilogramas. Então, a força-peso da água vai ficar 36.000 vezes 10. Ou seja, vai ficar 36, passando para a notação científica, vezes 10 na 4. Achei a força. Essa é a força que eu tenho que fazer para levantar essa quantidade de água. Então, a potência vai ficar assim. 36 vezes 10 na 4, vezes o deslocamento, que é a altura que eu subo, que no caso aqui é 30. Aí o tempo. O tempo, toma cuidado, o tempo está em hora, mas no sistema internacional ele tem que estar em segundos. Cabe lembrar que 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Então, 3 horas eu vou ter 3 vezes 3.600 segundos. Aqui eu nem vou converter, vai ficar mais fácil. Eu vou botar ali direto, ó.
3 vezes 3.600. Esse é o tempo, em segundos já. Agora vamos cortar algumas coisas. Eu posso cortar um 3 e um 0 aqui, com o 30 aqui. Cortei. Assim como, o que sobra aqui embaixo? 360. Dá para cortar o 360 com o 36 e uma unidade do expoente do 10. Sobrando, no final das contas, 1 vezes 10 na 3 watts. Essa é a potência mínima dessa bomba. 1 vezes 10 na 3 watts. Ficando, então, como gabarito, a letra A. Maravilha! Ficando alguma dúvida? Não te acanha, pode comentar aqui embaixo que eu te respondo assim que possível. Se tu gostou da aula, não te esquece, deixa o teu gostei para fortalecer aqui o canal do Física em Foco. Sou o professor Eric, nos vemos então numa próxima aula. Dá um tchau pro professor agora. Tchau!